Olá, estamos de volta com Parábolas de Jesus. Nós estamos fazendo as principais parábolas de Jesus. Começamos com o Sermão da Montanha, depois passamos para o Ministério na Galileia, primeiro período, o discurso das parábolas, e agora nós vamos falar sobre no caminho de Jerusalém. Mas antes de começarmos com as parábolas, vou dar uma explicação novamente sobre os tipos de evangelhos. Então, os evangelhos sinópticos ou evangelhos sinóticos é um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Os evangelhos canônicos são Mateus, Marcos, Lucas e João. São os autores dos únicos evangelhos aceitos pela maioria das denominações cristãs como legítimos e que, portanto, integram o Novo Testamento da Bíblia. E os evangelhos apócrifos, também conhecidos como os apócrifos do Novo Testamento, são uma coletânea de textos, alguns dos quais anônimos, escritos nos primeiros séculos do cristianismo, votados no primeiro concílio de Nicéia, não reconhecidos pelo cristianismo ortodoxo e que, por isso, não foram incluídos no cânone do Novo Testamento. Não existe um consenso entre todos os ramos da fé cristã sobre o que deveria ser considerado canônico e o que deveria ser apócrifo. Mas aqui estão os três tipos de evangelhos, porque às vezes nós vamos falando no decorrer dos textos e a gente esquece o que é apócrifo, canônico, sinóptico. Então, só para vocês saberem. Então, dando continuidade no caminho de Jerusalém, parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é uma famosa parábola do Novo Testamento que aparece unicamente em Lucas, artigo 10, versículos 30 a 37. O ponto de vista majoritário indica que esta parábola foi contada por Jesus a fim de ilustrar que a compaixão deveria ser aplicada a todas as pessoas e que o cumprimento do Espírito e da lei é tão importante quanto o cumprimento da letra da lei. Jesus coloca a definição de próximo num contexto mais amplo, além daquilo que as pessoas geralmente consideravam como tal. Quer dizer, Jesus ensina que o amor não é assunto de discussão teórica, e sim de demonstração prática. Levantando-se um doutor da lei, experimentou-o dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Prosseguindo Jesus, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo também um levita, chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas,
azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares demais, na volta eu te pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai-te e faze tu o mesmo. Lucas, artigo 10, versículos 30 a 37. Então, né, gente, não temos nem o que dizer. A pessoa que tem misericórdia de um ser humano, que ajuda ele, que o trata como realmente um ser humano, tem mais a dar do que aquele que faz muitas preces, reza muito, diz que vai fazer muitas coisas e no fundo, né, não faz nada. Então, assim, falar que vamos fazer é uma coisa, agora realmente demonstrar e fazermos é outra. Então, nós tiramos os nossos ensinamentos, né, de vários acontecimentos e de vários espíritos que aqui no templo vêm e que nos dão esse exemplo. Então não basta só nós ficarmos na teoria, nós temos que dar o exemplo. Então, até a próxima parábola de Jesus.